Numa resolução de conflitos, você precisa assumir uma conduta. Se duas pessoas estão tendo uma discussão, se duas pessoas estão se confrontando, você precisa intervir muitas vezes como síndico, como gestor, e você precisa ter uma postura mediante essa situação. Jonatas, raramente as pessoas vão estar se confrontando tete a tete e eu estarei lá. Sei disso. Mas muitas vezes acontece delas estarem se confrontando por mensagem em grupos. Às vezes as duas estão se confrontando, mas mandando mensagem é para você. Uma falando da outra. Você precisa entender isso. Primeiro ponto que você precisa, ser imparcial. Você não está lá para concordar. O que eu vejo de síndicos, cara, que o que eles fazem? Eles concordam com um e ainda falam mal do outro. Eles não querem saber da tua opinião. Seja imparcial, entenda eles. Ah, pois é, entendi, o que está acontecendo, por que isso aconteceu? Entenda a situação como um todo, entenda ambos os lados e conduza eles juntos para a solução. Segundo ponto, analisar as consequências de todas as situações. Por que é importante você analisar as consequências? Eles estão se confrontando. Se você for lá e falar com o outro, o que pode acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Se o outro encontrar com ele no elevador, o que vai acontecer? Analise as consequências para você entender se é alguma coisa pequena, tranquila, ou se é uma coisa mais séria, precisa chamar a polícia. Porque se for alguma coisa mais séria, que precise chamar a polícia, até você como síndico não tem que se meter. É uma coisa deles e com a polícia. Você é pago, você é eleito para você gerir um negócio, que é o edifício, você transformar a vivência condominial em uma harmonia, algo bom para se viver. Questionar todas as situações e principalmente se tiver pessoas, ser empático com elas. Por que é importante questionar todas as situações? Para entender como um todo. Em geral, quando você entende um todo, fica mais fácil para você conduzir as pessoas para ter o mesmo tipo de entendimento. Elas também não vão conseguir entender o todo, mas elas podem conseguir entender uma base, uma tranquilidade, para que elas consigam ter uma vida e uma vivência condominial mais assertiva, mais adequada. Focar no benefício. Como é que você faz a pessoa focar no benefício? Quando ela entender que ela está com um problema, um conflito, uma briga. Qual que é o problema? Você vai ter que descrever o problema, que é uma dor. Exato. Depois disso, ela quer o prazer. O que é o prazer? Ela quer a solução. Qual que é a solução que ela quer? Você também deixar isso claro. Principalmente na solução do conflito. Essa dor versus prazer, para ela entender o que está acontecendo. Muitas vezes você tem que dizer para ela, olha, nós temos uma vivência condominial. E ficar discutindo com o morador do lado vai ser terrível, vai ter problemas, vai ter problema de X, Y, Z. O melhor que tem que ser feito é melhorar esse aspecto, melhorar tal situação, que com isso todos vão ter uma vida e uma harmonia em viver em conjunto, que não tem como viver separado dentro de um condomínio, não tem como. E o terceiro passo é numa assembleia, um assunto mais extenso, um assunto mais sério, um assunto mais difícil, você buscar pessoas e entender o posicionamento delas. O porquê disso, ter essa reunião prévia com algumas pessoas que você já entende que elas são líderes ali. Porque quando você fizer isso, você conversar com alguma pessoa e ela for uma líder, uma cabeça dentro daquele condomínio, e explicar para ela no tete a tete, pessoalmente, o que você vai trazer de informação e pedir o apoio dela, como ela vê a situação, vai ficar mais fácil dela compreender e ela concordar contigo na assembleia. E é isso que você precisa. Muitas vezes a pessoa são pega de supetão em uma assembleia. Elas nem sabiam que existia aquele problema lá. Por isso que você precisa buscar cada vez mais aliados para que você traga a melhor solução para o condomínio.